Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Sampaio e nesta aula eu vou continuar o projeto que eu comecei semana passada usando os recursos que a gente aprendeu nesta semana. Então, relembrando aquele projeto, a ideia é que ele tenha funcionalidades de adicionar, remover clientes ou pacientes de algum tipo de clínica de saúde. Você possa também adicionar e remover os profissionais de saúde, cadastro dele, os dados dele da aplicação. Você pode também sair do programa e se você escolher uma opção inválida, aqui está tudo pelo teclado, né? Você digita um caractere para escolher a opção. Se você escolher uma opção inválida, ele vai mostrar as opções disponíveis, certo? Bem, a gente pode usar o recurso que a gente aprendeu de função, definição de função, para subdividir melhor esse código. Ele ainda está muito distante de ter as funcionalidades pretendidas funcionando, então ainda vai precisar escrever muito código. É bom já ir dividindo esse código criando funções. Por exemplo, quando escolher a opção de adicionar cliente, você vai precisar colocar aqui no programa vários comandos para solicitar nome, endereço, etc. Então isso aqui ainda vai crescer um bocado. Então é uma boa ideia já criar aqui uma função para lidar com essa opção. Vou criar uma função void. Ela adiciona cliente. Eu acho que o nome cliente não é o mais adequado. Eu vou chamar de adiciona paciente. E aí a gente pode colocar aqui o restante dos comandos que eu vou precisar, né? Solicitando nome, endereço, etc. E essa função que eu chamei de adiciona paciente é que eu vou chamar aqui. Aí o código principal aqui da main vai ficar relativamente enxuto, fácil de entender. E eu posso colocar nessa função tudo que diz respeito a adicionar paciente. E também fica fácil de entender olhando só essa função aqui. O mesmo seria feito para remover cliente, adicionar profissional, etc. Deixa eu fazer para esses comandos de imprimir as opções disponíveis. Vou chamar de imprime opções. Imprime opções. Não tem cedilha nem tio. Porque nas regras de nome da linguagem C não são permitidos esses caracteres. Então ficou imprime opções. Mas vocês entendem, né? Pronto, então aqui eu vou chamar o imprime opções já está aí. Certo. Só vou estender mais um pouco aqui, colocando algumas das operações que a gente vai precisar no adiciona paciente. Para adicionar, para você ter um bom cadastro de um paciente, né? Você vai precisar pelo menos aí do nome dele. Então vou colocar aqui digite nome. E agora a gente já sabe lidar com strings. Então eu vou colocar uma string. String na linguagem C é um array de char. Nome com tamanho grande o suficiente, acho que 128 tá bom. Também vou colocar uma variável aqui que vai servir para o endereço. E pronto, por hora tá bom. Então vou fazer um scanf. Aqui eu imprimi digite o nome e vou colocar um scanf aqui logo ao lado. Então não coloquei quebra de linha nesse printf. Uma boa maneira de você ler o nome mesmo aceitando espaços e tudo mais, é assim. Você pode ler um string que não tem espaço com %S, mas aí se eu digitasse Pablo Sampaio, ela só ia capturar o Pablo e guardar na variável somente o Pablo. Desse jeito, ela escreve Pablo Sampaio. Bem, com strings, que é um array, o nome do array já é o endereço de memória, então não preciso colocar esse símbolo aqui, que
que é um operador que obtém o endereço de memória. Não preciso, assim já funciona. E aliás, não posso, se eu colocar nesse caso vai estar errado, certo? O string é um pouco diferente das outras variáveis básicas que a gente viu antes. Então isso pede o nome, eu vou copiar e colar aqui, mas evito fazer isso porque gera muitos erros. Digitei endereço, vou fazer o mesmo scanf e guardar na variável endereço. Em vez da idade, talvez você queira a data de nascimento. Data de nascimento, você pode guardar em 3 inteiros. Dia, mês, ano. E aí eu posso ler tudo isso com um scanf só, colocando %d, %d, entre espaços assim. Eu vou salvar no dia, a variável dia. Tenho que usar o operador, tá vendo? Esse é comercial, dia, mês, ano. Só em string por enquanto aqui não. Nas outras variáveis coloque sim o é comercial no scanf, certo? Você pode colocar assim também, ó. Você pode colocar uma barra. Isso vai dizer ao scanf que ele vai ler o inteiro. Depois desse inteiro tem que vir uma barra. Senão o scanf vai dar erro e ele não continua a leitura dos outros valores especificados aqui. Então eu vou pedir com barra. Vou dar aqui uma dica de que precisa de barra, colocando assim DDMMAAA, para dizer que é dia com 2 dígitos, mês com até 2 dígitos e ano com 4 dígitos. Como é em texto, né? Não tem muito espaço aqui, tive que abreviar. Vou colocar só data de nascimento, pronto. Então a função para adicionar paciente vai precisar de dados como esse. Eu não vou colocar muito detalhado, certo? E também ainda não vou conseguir fazer hoje para cadastrar isso mesmo, guardar isso em memória ou em arquivo. Mas já é um começo, ele já lê do usuário e guarda em variáveis. E está subdividido aí em funções, né? Pelo menos 2 além da função principal. Mas vamos rodar para ver o que acontece. Digito uma opção, agora eu vou digitar a opção, uma opção inválida, para ele mostrar as opções disponíveis. Aí ele mostra as opções disponíveis. Está funcionando do mesmo jeito que antes, certo? Só que agora, quando eu digito um caractere inválido, ele cai no else, que chama a função que executa essa sequência e depois retorna para lá, para a próxima posição, depois de onde ela foi chamada. Então ele volta para esse loop que pede novamente para digitar uma opção. Agora eu vou adicionar um paciente, né, que ainda está com o nome cliente ali. Deu um erro aqui. Pronto, gente. Depois de encontrar um erro aqui, eu vi que eu precisava fazer uma alteraçãozinha nos scanfs. Coloquei um espaço antes de cada especificador. Isso diz para o scanf, para ele ler espaço, tabulação, quebra de linha e ignorar. Se tiver alguma quebra de linha guardada na memória auxiliar, que é chamada de buffer, às vezes. A memória auxiliar que tem os dados do teclado. Se você digitou muita coisa quando ele pediu um scanf aqui, ele lê uma parte disso, o suficiente para ler o que queria, guarda na variável e o resto fica guardado nessa memória auxiliar. Então no próximo scanf, se tiver algo na memória auxiliar, ele já vai fazer o scanf em cima daquilo. Então colocando isso, a gente descarta pelo menos assim, espaço em branco, quebra de linha da memória auxiliar. Agora vamos testar. Se eu fizer como antes, uma opção inválida, mostra as opções. Agora adicionar um cliente, ele pede o nome. Vou digitar meu nome, um endereço, um nome aqui qualquer, e a data de nascimento. Aqui também vou colocar fictício, certo? 12/1
1990. Eu vou ficar mais novo um pouco. Brincadeira, né? Então, tá aí, processado. Eu vou deixar para vocês fazerem isso, mas é importante verificar se esses valores foram gravados corretamente nas variáveis. Aí vocês implementam os printfs aqui para fazer isso, certo? Eu vou disponibilizar esse código e a ideia para estender isso é colocar funções para cada uma das outras operações aqui do nosso programa, certo? E ao longo do curso a gente vai colocar mais funcionalidades. Vou mostrar só uma última coisa. Se você acha confuso assim as funções auxiliares acima da main, porque realmente C pede que a função seja declarada, qualquer coisa na verdade, seja declarada antes de ser usada. Então você pode fazer o seguinte, você deixa aqui só a parte de cima da função. A parte de cima que eu quero dizer é o nome e toda a descrição dos parâmetros dela. Você coloca um ponto e vírgula. E a definição completa da função, você coloca abaixo da main. Vou fazer isso com a outra também. Tudo isso aqui que é chamado de cabeçalho da função, tipo de retorno, nome, e os parâmetros aqui entre parênteses, nesse caso não tem. Você mantém aqui em cima, mas a definição completa você copia abaixo, onde quiser, qualquer ordem. Então com isso aqui é um tipo de, em inglês é forward declaration, que eu traduziria como uma declaração adiantada. Você declara de maneira adiantada, antecipada, que existe uma função com essas características aqui, esse tipo de retorno, ou seja, não retorna, esses parâmetros, no caso não recebe parâmetro, mas se ela receber, você tem que deixar aqui toda a descrição dos parâmetros que ela recebe. Por exemplo, int a e float b. Então, com isso, ele aceita aqui na main que você chame essas funções. Depois, a declaração completa delas é dada aqui embaixo, então vai dar tudo certo, vai executar normal. Se você omitir isso, se você não colocar nem a declaração completa, nem a declaração adiantada, vai dar erro. Olha aqui. O wrapper já acusa um erro aqui no imprime opções. Ele não reconhece a existência dessa função. Então isso deixa, na minha opinião, melhor assim, a main aparecer completa em cima. E as outras funções só com uma declaração adiantada mais curtinha, né? Mas aí fica a critério de vocês, é gosto pessoal. Beleza? Mais um recurso aí para vocês usarem. Até a próxima videoaula.